Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma live por aqui. Deixa eu ajeitar essa luz aqui para ficar melhor, ficar mais claro. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá chegando aí certinho para vocês? Tudo certinho? Boa noite, Wilson, tudo bem? Que bom. Então, pessoal, hoje eu tô entrando por aqui pelo meu perfil, mas essa live faz parte do projeto Pequenos Passos em Família. Então, eu vou colocar aqui dois perfis junto com a gente. Um é da nossa convidada, da Vanessa. Boa noite, Marina. Que bom. A Vanessa vai ser a nossa convidada, nossa psicóloga, que vai conversar com a gente sobre perder o medo de educar. E também a Gisele, que é uma das nossas companheiras aqui que participa do projeto com a gente, vai entrar pelo perfil do Pequenos Passos em Família, que é o Virtudes em Família. Boa noite, Lari, sejam bem-vindos. Então, vou colocar já o pessoal por aqui para a gente começar a bater o papo e para vocês conhecerem também, tá bom? O Pequeno Passos em Família é um projeto que eu comecei com ex-alunas do meu curso no ano passado, e a nossa ideia é trabalhar as virtudes em família. Então a gente trabalha uma virtude por mês, né, para a família. E agora o novo projeto que está vindo dentro, né, do programa é com a família Martã. Então a gente vai ter agora como que a família Martã vivia as virtudes em família. Por isso a gente começou essa série de lives para poder compartilhar com vocês esse conteúdo que as meninas, né, da equipe do Pequeno Passos em Famílias estão preparando. Então, eu já vou colocá-las aqui e vocês vão conhecendo também. Deixa eu colocar aqui. E deixa eu ver aqui a Vanessa. Oi, Gi, boa noite. Olá, Rafa, boa noite. Boa noite para todos. E a Vanessa entrou aqui também. Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite. Vanessa, tá aparecendo tudo escuro aqui a sua tela. Para você tá aparecendo certinho, Gi? Está escuro também para mim, Rafa. Eita, eu vou tentar sair e entrar de novo, porque eu tô com outro telefone hoje. Só um Tá bom. minutinho. Tá bom. Eu vou aproveitar que eu vou tirar também aqui minha capinha para garantir que ela não faça, que ela não faça eco para vocês. Isso. Coloca aqui a Vanessa também, então. Oi, Foi? Vanessa, boa noite. Agora foi. Boa noite. Estou aqui me adaptando com esse aparelho aqui novo, porque essa semana o meu quebrou. Então vamos nos ajeitando aqui. Boa noite, queridas. Muito obrigada por esse convite precioso, viu? Que bom, seja bem-vinda. Bom, Di, você quer apresentar um pouquinho, falar um pouco do perfil, falar desse projeto novo, né? E depois a Vanessa também pode se apresentar para nós. Rafa, o nosso perfil, né, Pequenos Passos em Famílias, está trazendo uma jornada super emocionante, porque a gente está tentando abraçar como foi a pedagogia educativa do casal Fantaselli e São Luís Martã. Né? Vamos tentar compreender o que esses santos têm a nos revelar, né, para que eles formassem filhas santas, né?
E pedindo auxílio mesmo desse santo casal, que nos ilumine nessa jornada. A jornada está muito bonita, muito empolgante. É um material muito bacana que a gente está trazendo. Quero agradecer, né, a presença da Vanessa aqui, que está vendo nos honrar. A Vanessa, nós estamos em 4, Rafa, aqui hoje. Porque a Vanessa já está quase ganhando o bebê, né, Vanessa? Então, são 4 meninas aqui falando e abraçando essa ideia, né, de educar em virtudes. Então, o nosso propósito dessa jornada é justamente tentar entender o que esse casal santo tem para nos dizer sobre essa pedagogia das virtudes. Obrigada, Gi. Vanessa, fica à vontade, se apresente para nós, por favor. Tá joia, Rafa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer esse convite. Um grande privilégio estar aqui. Quando eu comecei a entrar no Instagram, que foi ano passado, muito recente, um dos primeiros perfis que eu seguia, Rafa, era o seu, porque eu estava exatamente num processo de volta para casa, né? Então, assim, eu lembro que eu me encantava com esse conteúdo que verdadeiramente nos coloca no seio da família, né? Às vezes em situações assim tão fora, né? E no meu caso profissionalmente tão fora. E aí, quando eu chego, né, dou de cara com esse perfil precioso. E aí, sendo ampliado, né, vendo os frutos através do Virtudes em Família. Então, assim, é um projeto que eu imagino, assim, o quanto que vem também do coração de Deus, né, e está aí através de vocês. E é algo que, para mim, profissionalmente, eu super me identifico, né? É a minha formação de base, sou psicóloga, mas também terapeuta de família e casal. Mas antes disso tudo, né, eu percebi que o mais importante é ser mãe, esposa, né, casada com Paulinho já há 13 anos, mãe de 6, um no céu, 4 comigo e a Maria Lumena, que está para chegar, acredito que até o final do mês que vem, se Deus quiser. E é uma alegria estar aqui, né? Porque eu percebo o quanto que tantas famílias hoje desejam e buscam, né, ter uma vida mais virtuosa. E, por outro lado, se sentem perdidas, né? Que passo, que caminho percorrer? Quais são as ferramentas, né, utilizar? E se eu olhar apenas com o foco da psicologia, ele fica muito superficial, sem essa dimensão que olha para o alto, né? Que leva a família para olhar para o alto. E essa proposta das virtudes, eu acredito que vem ainda mais com esse casal, que assim, né, a minha primeira filha, Maria Tereza, inspirada em Santa Terezinha, também um casal que realmente para nós, né, é um exemplo para paz, enquanto conjugalidade, e uma alegria estar aqui. Mas acho que é só, né? Vamos aí conversando e a gente acrescenta mais alguma coisa. Tá joia. Obrigada, Vanessa. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo, né? O que eu queria já começar te perguntando. Quando a gente fala sobre medo de educar, né? A gente vê, principalmente você falando né, de conhecer os perfis aqui no Instagram, né? Os pais, quando pensam em educação, parece que já pensam assim quando você tá faltando roupa, sapato, precisando de alguma coisa, você corre com um aplicativo no celular, faz a compra, resolveu o problema, né? Dá a impressão que quando a gente fala sobre educação, os pais fazem a mesma coisa, corre para a internet procurar uma receita, alguma coisa pronta. E o que a gente vê nos perfis inspiradores aqui no Instagram, né? Eu digo por mim também, pelas mães que eu sigo, que eu acompanho, e que me inspiram realmente, que me faz ser melhor, eu vejo que é aquela que elas alcançam a educação das crianças, elas alcançam o que elas querem com os filhos, porque elas se deixam moldar, elas se deixam transformar também. Elas não procuram uma receita pronta e seguem aquilo ali, né, ao pé da letra. Não. Porque não tem nem como, né? Ou seja, cada mãe ela tem uma formação, tem um relacionamento com o marido, né? Ela tem número de filhos diferente, os filhos formados de forma diferente. Então nem dá para ela querer fazer uma coisa ao pé da letra como outra pessoa faz, né? Ela tem
realmente que ser a melhor mãe que os filhos dela merecem, que os filhos dela precisam, né? Mas exige transformação, exige, né, crescimento de si. E parece que, claro, é mais fácil a gente procurar uma receita de bolo pronto, porque é difícil ter que mudar, né? É difícil ter que crescer, né? Na tua profissão, na tua experiência, como que você vê? É por isso que as pessoas têm fugido, estão querendo cada vez mais delegar a educação dos filhos, porque elas não querem não querem se encontrar, né, com essa realidade que exige uma maturidade, exige um crescimento. E como trabalhar isso, assim, como quebrar essa barreira, né, em nós, né, nas mães, nos pais, como quebrar essa barreira na gente, porque eu vejo que, por exemplo, as pessoas que se espantam com a gente, que quando tem muitos filhos, elas falam assim, nossa, mas como você aguenta? Elas falam de uma forma que realmente elas não aguentariam. Parece que elas vão morrer mesmo se elas fizessem os esforços que a gente faz, né? Então, você vê assim que não é só um assombro de não saber como fazer. É de fato a pessoa ela não está nem preparada para aquilo, né? Agora, a gente, a cada filho que a gente vai recebendo, a gente vai sendo moldado, né? A gente vai se moldando, a gente vai transformando, a gente vê que a gente com 4, 5, 6 filhos não é o mesmo se tivesse só um, né? A gente realmente muda. Então, como realmente para essas pessoas que falam assim, não, eu quero delegar, eu quero. Não, isso não dá, é muito difícil, é impossível. Como quebrar essa barreira de falar, não? Tem um caminho, é um caminho de né, autotransformação, de crescimento, mas como quebrar esse primeiro medo? Perfeito, Rafa. Olha, é interessante porque assim, os filhos são verdadeiramente nossas pérolas, né? E no consultório são eles que chegam como porta-voz da família, né? Então, o filho ele vem representando a dinâmica familiar. E muitas vezes é aquele que está com algum problema. O problema é o filho, né? Então, ele que está muito agitado, é ele que está muito desordenado, respondão. Então, assim, eu nunca me fechei para o acolhimento infantil, porque eu sabia que através da criança a família vinha, né? Então, muitas vezes, a queixa, né, a busca de resolve o problema para mim, vai lá, a psicóloga resolve, a escola tem que resolver, né? Então, a funcionária vai dar conta, eu vou pagar isso, aquilo e vai ficar tudo bem. Então, chega um ponto, né, que essa criança ela vem como verdadeiramente um porta-voz que denuncia que aquela dinâmica familiar está um pouco comprometida. E a partir daí, a gente começa a olhar não procurando culpados e muito menos quais são os problemas, mas aonde que está acontecendo o adoecimento familiar, né? E aí, quando a gente consegue ampliar isso, e eu não trabalho com a culpa é do pai, a culpa é da mãe, isso, a culpa está fora, assim, no sentido de querer responsabilizar um, mas olhando a dinâmica da família, né? Quais são as características que dentro dessa família está promovendo saúde emocional ou está adoecendo os seus membros. E aí percebemos que muitas vezes esses medos, eles vêm primeiro dessa falta de aceitação, né? E o problema é da criança e não o meu. Então, quem está desajustado aqui é a criança, quem precisa de tratamento é ela, não eu. Só que com o tempo isso não vai se sustentando, porque essa criança, se ela permanece naquele ambiente adoecedor e patológico, às vezes por uma desordem, né? Ela permanece com as suas queixas. E a partir daí, a gente consegue trabalhar a família. E quando a gente trabalha a família, você potencializa aquilo que seria uma ferida, aquilo que seria um possível medo. Porque hoje, Rafa, assim, nós somos muito cobradas, né? E eu tô falando de famílias, mas é o que eu vivi quando eu digo para você que eu também tive um processo de volta para casa, né? Então, assim, a partir do momento que eu delegava os meus filhos com outras pessoas para eu trabalhar fora e saía muito cedo, chegava muito tarde, teve um momento que eu olhava assim e dizia, cadê a minha família? Né? Cadê aquela estrutura de uma família, né, bem ordenada? Não existe aqui. Está muito caos, está muito caótico.
E aí foi nisso, então a partir dessas pequenas dores, né, de que não tá legal, né? Aparentemente é uma família linda, mas por dentro totalmente destruída, né? E aí eu começava assim a perceber o quanto que a gente tinha que ser muito honesta com nós mesmas para que a nossa vida fosse verdadeira, né? E aí só o amadurecimento nos ajuda nisso, porque eu começo a olhar e perceber que há fragilidades em mim e que nessas fragilidades eu preciso me fortalecer, né? E quando eu penso nisso e vou ampliando um pouquinho mais, eu percebo o quanto que eu me deixo levar por uma série de coisas à volta que cobra da mulher, né? Acho que vocês falam tanto disso também, né? Uma exigência de que a vida em família não tem valor, né? A mulher dentro de casa não é valorizada. E aí parece que esses valores estão tão distorcidos. E eu até falava isso essa semana com uma paciente, né? Achei interessante que esse contexto de estar em casa não tem valor, você não é nada, né? E estar fora, numa boa empresa, tendo um excelente cargo, você realmente é reconhecida. No entanto, né, dentro de casa você é insubstituível. No seu trabalho, né, você é mandado embora, no dia seguinte tem uma matrícula nova, uma pessoa ocupando seu cargo. Então, junta o medo, né, esse medo de não dar conta, e isso gera uma fragilidade imensa. E o que nós precisamos observar? O quanto que esse medo me paralisa. Porque o medo, enquanto essência, enquanto emoção básica, ele nos protege, ele é bom. O medo nos prepara para enfrentar os desafios, né? Então, o medo ou ele nos faz fugir de um perigo, ou ele nos capacita para combater aquele determinado desafio. Agora, se esse medo me paralisa e eu não consigo dar passos, aí eu preciso realmente olhar com mais atenção para ver se eu não estou adoecida, paralisada com esse medo que já está fora do controle, né? Então, são pequenos detalhes que a gente vai observando e tentando identificar a origem, né? Ali, alguns pontos de fragilidade da dinâmica familiar para tentar ajudar, né? E dizer que é possível. É possível. Mas não sei se eu estou falando muito, vou parar um pouquinho aqui para ouvi-las também. Mas é um pouquinho por aí. Não, tá ótimo, Vanessa, porque é isso mesmo. Quando você tratou no ponto do medo, né? Que é o nosso tema aqui da live, mas é o que a gente tem provado, né? A gente tem experimentado realmente o quanto o medo tem travado as pessoas. E às vezes é um medo que não tá nem embasado, né? Você pode jogar essa carga numa pessoa e ela trava por medo. Só que é um problema quando quem trava é a mãe, né? Quando quem trava é aquela pessoa que tinha que transmitir a segurança, aquela pessoa que tinha que, né, que tá tocando à frente, né? Então, o que a gente tem visto assim, como que a gente poderia, você falou muito bem, né, da questão do amadurecimento, né? Sem o amadurecimento, que é o que nos ajuda a nos preparar, mas além do amadurecimento, quais outras ferramentas a gente podia ter para enfrentar o medo, assim, como se fosse um escudo, sabe? Para que quando vem o medo, a gente saiba se defender e saiba ter discernimento, né? De quando o medo ele é pela nossa segurança ou quando aquilo vai nos travar, né? Porque eu vejo, por exemplo, assim, duas coisas. Eu vejo que tem mulheres que travam quando vê aqui muito exemplo de mãe, né, no Instagram e fala assim: "Ah, mas é impossível". Aí se sente cobrada, né? E aí a gente fala: "Mas quem tá te cobrando, né? Quem que tá te exigindo?" Você tá vendo um exemplo, você tá vendo um modelo, né, que é bom, que é inspirador, mas você tem que aprender também a olhar para a tua realidade e não ninguém tá te pondo uma arma na cabeça e te cobrando para que faça igual, não é isso, né? Você tem que saber extrair dali o que tem de bom que você consegue fazer e fazer também, né? Mas eu vejo os filhos de fulana como são educados, como são comportados. Nossa, são crianças tão exemplares. Eu também gostaria que os meus fossem assim. Ótimo, mas então você tem que aprender a extrair o que você consegue aproveitar dali
para poder fazer o mesmo, né? Não olhar e falar assim, para mim isso é impossível e começar a ficar neurótica e começar a querer impor para tua família uma coisa que não cabe, né? Então, como ter esse discernimento, mas ao mesmo tempo ter como que um escudo, né? Eu acho que é o amadurecimento, mas você como psicóloga explica melhor. Mas assim, esse escudo de, sabe, ter essa tranquilidade de falar, espera aí, até aqui serve para mim. Além disso, não dá nem para minha realidade, nem para mim como pessoa, porque eu não atingi ainda esse padrão, ou talvez eu esteja mais à frente, já passei dessa fase da vida, né? E eu preciso encontrar algo a mais que seja necessário para mim. Uhum, perfeito. E é importantíssimo ter esse discernimento, Rafa, porque quando a gente se depara com situações assim, né, a gente tem de procurar fora tantas razões que às vezes estão dentro, né? Então, assim, uma das primeiras coisas é olhar para si diante desse contexto, né? Seria a proposta da humildade. Diante desse problema, diante desse conflito, diante desse medo, dessa questão que se apresenta, aonde eu estou, né? Como eu estou enfrentando tudo isso, o que isso impacta na minha vida? É a humildade de se debruçar sobre aquela causa, sobre aquele problema e ampliar a sua consciência no sentido de observar, né, o que está acontecendo. Senão, eu vou estar sempre numa fuga da realidade, procurando justificativas para poder delegar aos outros as razões desse medo, né, no sentido de a culpa de alguém para que isso aconteça. E depois que a gente consegue fazer essa reflexão do que realmente está acontecendo, porque senão eu estou no campo da idealização, eu estou fugindo da realidade e acabo não vendo o que está acontecendo realmente. Então, eu olho e vejo aonde eu estou, humildade, né? Diante de todo esse medo, esse pânico, o que de fato está acontecendo e aonde que eu estou instalada nesse medo, nessa realidade minha. E a partir daí, eu começo a observar quais são as minhas maiores feridas, as minhas maiores dores diante desse medo. É na educação do meu filho, né? É no medo. Eu lembro que tiveram algumas caixinhas, né? A Gi me enviou, e assim, algumas colocações de tipo, não saber ajudá-los em seus problemas, né? Medo de eu não saber me apresentar, por exemplo, uma vida de Cristo da maneira correta para a criança, né? Enfim, de perder de vista os valores mais importantes, vários medos que vão assim surgindo e tendem realmente a querer nos paralisar, né? Então, assim, quando eu olho para esse medo e eu percebo aonde está a minha dor, eu preciso buscar conhecimento. É o medo que me impulsiona. Então, primeira coisa, eu sou humilde diante dele e amplio o meu conhecimento. Segundo, eu vou buscar meios para suprir essa minha falta, essa ignorância, aquilo que eu desconheço. Eu tenho medo do que é escuro, eu tenho medo dos passos que eu não sei para onde eu estou dando. Então, quando eu me debruço sobre o conhecimento, sobre essa busca pela verdade, esse medo ele já começa a perder um pouco essa força. Por exemplo, quando eu trabalho com transtorno de ansiedade, diante do transtorno de ansiedade, uma das ferramentas que nós utilizamos é o processo de dessensibilização, que eu vou aproximando a pessoa cada vez mais ao conhecimento da verdade. Porque, por exemplo, uma pessoa que tenha medo, uma fobia específica, tenho medo de avião, tenho medo de sapo. O medo é tão grande que eu não consigo nem olhar para aquilo. Eu não consigo nem me debruçar sobre aquilo. Eu não consigo, eu quero evitar o tempo inteiro. E isso faz com que eu perca a minha capacidade intelectual, né, dom de Deus, de me debruçar e de buscar conhecimento. Né? Então, assim, no avião, a pessoa que não quer nem ouvir falar de avião, a gente começa aos pouquinhos, introduzindo informações sobre aquele assunto, levando ela a ver imagens,
em um determinado momento, vamos lá, vamos ver o piloto. Então, você vai aproximando ela daquela realidade que até então é evitada e é desconhecida. Então, por exemplo, o conhecimento é uma outra ferramenta que me ajuda a vencer os medos. Uma criança que tem medo de escuro ou que acha que tem um bicho-papão embaixo da cama, por exemplo. Como mãe, como familiar, eu vou dizer para ele que eu estou ali junto com ele. Vamos lá, eu vou abaixar com você para a gente olhar juntos embaixo da cama e ver que não tem nada ali. Mas eu te entendo e eu estou aqui com você para juntos vencermos esse medo. Né? Então, não é tirar o peso daquela dor, mas observar que é possível, né? Através dessa aproximação, através dessas observações, eu começar a ter uma nova visão. E aí pode ser que eu decida lá no final, olha, continuo não gostando de sapo, mas eu já consigo ver um, já consigo olhar, já não entro em pânico, já passo do lado. Ou seja, enfrentar os medos é aquela... Vocês já devem ter ouvido falar daquela frase tão querida, né, de Santa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, né? Coragem é ir com medo, mesmo com medo, né? Então, assim, aí eu percebo que nessa circunstância eu não estou paralisada e nem adoecida. Quando o medo, eu digo assim, você tem medo? Vai com medo mesmo. Vamos enfrentar esse medo. Vamos enfrentar esse desafio. Porque na nossa vida todos os problemas têm soluções. Nós não podemos paralisar diante dele. Né? Então, eu falava aqui do amadurecimento, é quando eu decido me posicionar de uma maneira diferente diante daquilo que tantas vezes, né, me paralisou, me estagnou, né, me deixou ali cristalizada. Então, se eu estou com medo, eu vou com medo mesmo. Né? Então, como é que você dá conta de tantos filhos? Muitas vezes eu vou com medo mesmo. Né? E eu vou, porque eu percebo que tem algo muito maior, alguém, né? Uma pessoa muito maior que os meus medos e que está ali para me sustentar e que é o meu porto seguro. E até nisso, a experiência da família, junto com os filhos, ela promove esses pontos de segurança. Né? Assim como, por exemplo, adultos, né? Eu tenho Deus como meu porto seguro. A experiência da criança na sua relação com Deus passa pelos pais, que se tornam para elas esse porto seguro. Né? Eu estou aqui, vai que eu estou aqui. Mesmo com medo, eu estou aqui. Então, assim, isso vai ajudando aos pouquinhos. Não sei se é por aí, Rafa, que você queria saber, porque, assim, passa mil coisas na minha cabeça. Se deixar, eu vou emendando de um em outro e vamos embora. Mas... Não, era bem isso mesmo. E, Gi, eu não sei se você está aí pensando, mas eu também, né? Lembrando da história de Santa Zélia e São Luís, principalmente quando a Gi fala, né, quando a Vanessa falou de vai com medo, né, tem medo, vai com medo mesmo, né, e que a relação dos filhos com Deus passa pelo que os pais ensinam, né? O que estava passando na sua cabeça também para comentar, justamente preparando, né, depois de ter estudado material sobre Santa Zélia, né, sobre São Luís, que você quer comentar deles? É bem por aí mesmo, né? São esses pequenos passos que a Vanessa falou. É o conhecimento, né? E aí é um outro ponto que a gente vai entrar mesmo e falar que Santa Zélia e São Luís, eles educavam em virtude por exemplo. Né? Eu também lembrei isso, a minha infância, né? Que a mamãe sempre falava assim, você é muito corajosa. E eu acreditava, né? E aí faltava energia, né? Acontecia muito aqui, assim, faltar energia. E mamãe falava, busca a vela lá para mim. Nossa, você é muito corajosa, filha. Eu ia toda feliz, eu buscava a vela com medo, mas eu ia feliz. Né? Essa coisa de ver que minha mãe confiava em mim, né? E como Deus passa pelos pais. Da mesma forma, né, com Santa Zélia e São Luís. Né? Eles eram esse exemplo de confiança para as filhas também. Né?
eram exemplos após o jantar, quando ali eles falavam, né, sobre Deus, falavam, faziam trocas, né, brincavam com as crianças, faziam com que as crianças ficassem à vontade com eles também. Não é à toa que a nossa jornada chama Paz Incomparável, porque essa foi uma frase da própria Santa Teresinha, né, ao falar sobre os pais dela, né, que eram pais incomparáveis, que a confiança maior e o medo passa pela confiança, né? Como a Vanessa falou, o medo faz parte, ele é importante, né? Ele é importante para nos frear, para nos fazer refletir, mas a gente precisa ir à frente, né? Foi maravilhoso citar a Santa Edith Stein, porque a gente realmente precisa ter confiança. O medo passa pela confiança, né? E a confiança, né, dos filhos de São José e São Luís neles fez com que, né, elas crescessem e crescessem em virtude e crescessem em santidade, né? Porque se a gente confia que tem um caminho e esse caminho que nós vamos encontrar é o melhor, é o perfeito, é a perfeição, né? Mesmo com medo, a gente vai continuar caminhando, porque nós vamos ter tribulações, né? Mas a gente tem que confiar. E é isso que esse casal, assim, né? A Vanessa fez uma leitura lindíssima, porque esse casal vem trazer justamente algo que eu acredito que está faltando muito hoje nessa geração, que é a confiança, né? Do medo, a gente vai dar vários passos, né? O nosso projeto é esse. Mas são pequenos passos, mas são pequenos passos que quando nós olharmos para trás, nós vamos ver que nós fizemos uma bela caminhada, né? E aí, o nosso primeiro passo, nós saímos do medo e vamos passar para a confiança. Perfeito. Eu lembrei, enquanto a Gisele falava, né, do primeiro segredo que foi revelado, né? E aí eu fazendo esse link, né, porque não é sobre os filhos, na verdade, é sobre o casal. Então, a família, ela forma essa base segura pela conjugalidade, pela relação conjugal, pela intimidade do casal, pela segurança que esse pai e a mãe têm primeiro um no outro, né? E que gera ali um porto seguro, um chão firme para que o filho passe com segurança. Se na conjugalidade há uma quebra, né, há uma fragilidade, nós estamos comprometendo toda a família. Porque os filhos, eles sempre vão olhar para os pais. É a referência, né? É a fonte das emoções seguras, é a base. Dentro da família, os pais são sempre o farol norteador dos filhos, né? Quando eles estiverem inseguros do que fazer, para onde é para os pais que eles vão olhar. E o que acontece? É uma outra coisa que a gente trabalha muito na terapia de família e casal, é essa transição da conjugalidade para a parentalidade. A família se forma pelo casal, né, o projeto familiar, e depois se concretiza com a chegada dos filhos. Então, quando a gente passa dessa transição, enquanto casal, conjugalidade, ali construindo a sua base, a intimidade, a segurança um no outro, e depois vem a chegada dos filhos, a tendência é essa conjugalidade ir perdendo espaço, perdendo força, e a parentalidade, ser pai, ser mãe, sendo muito aumentada. Então acaba ocorrendo um desequilíbrio, né? Então eu fico muito voltada para os meus filhos e vou deixando o meu marido, vou deixando eu como esposa de lado. Né? E aí é só problema, eu me afundo em caos, porque o mundo da fantasia, né, não existe, na realidade é outro, né? O amor exige esforço, exige sacrifício, né? A criação dos filhos também são tantos sacrifícios aí das mães. Então a tendência é gerar aí uma certa ruptura. E quando a gente consegue perceber que está muito discrepante, a parentalidade está lá em cima e a conjugalidade quase não existe mais, a gente precisa retornar esse equilíbrio.
né? Porque a conjugalidade, como é falado nesse primeiro segredo, né? Achei interessantíssimo isso, né? A pedagogia educativa, né, dos pais de Santa Teresinha. Então, passa primeiro pelos pais, não é nos filhos, é nos pais. Então, gerou essa base, voltou ao equilíbrio, eu coloco o casal em primeiro lugar. A saúde desse casal, né, a união, é a rocha firme, né, é a base, para que ali os filhos tenham essa segurança de poder saber que podem ir e voltar, que os pais estão ali. Né? Então, isso solidifica a família, concretiza esse projeto. Então, assim, é algo que a gente também precisa estar muito atento, porque senão eu estou com medo de educar os filhos e, na verdade, eu estou com o meu relacionamento conjugal extremamente comprometido. E, no fundo, esse medo pode vir dessa origem. Medo de uma relação que às vezes não tem uma total confiança, de uma relação conjugal que não tem entrega, né, que às vezes não tem a fidelidade. Então, a minha insegurança é transmitida na educação dos meus filhos, porque eu não me sinto segura enquanto base, enquanto estrutura, né, enquanto raiz ali com o meu marido. E é muito importante que você fale isso, Vanessa, porque assim, a gente pode ver que muitas vezes os maiores destemperos das mães com os filhos acontecem quando o problema está no casamento, né? Às vezes podem algumas mães falar, mas é porque eu estava com problema no trabalho, porque eu estava com problema com discutir com a vizinha. Não, pode até ser, mas nada comparado quando os pais não estão bem, né? As crises de destempero na educação dos filhos, né? Na hora de corrigir, sempre são piores, né? Quando os pais não estão bem, né? Exatamente. E essa é a base, viu? Quando eu falo que o filho é porta-voz, né? E na verdade a gente precisa trabalhar a família, tem idades que eu fico com a orientação do casal familiar, né? Então, às vezes, criança muito novinha, eu falo assim, olha, deixa eu acolher o casal, que aí eu levo orientações para os filhos muito pequenos, porque às vezes está ali. Ali é onde emana toda a fonte para a família. Né? Então, assim, vem de encontro para toda essa segurança. E é interessante, sabe, Rafa, porque até na educação, até em tantas questões que foram colocadas aqui na caixinha, né, de perguntas sobre diversos tipos de medos na educação. Quando eu tenho essa insegurança, eu transmito insegurança. Se eu estou ferida, né, é muito provável que eu também vá ferir. Então, quando eu volto para a origem e cuido da origem, né, vou trabalhar, vou me comprometer, né, com a minha base, toda a estrutura familiar muda. Eu trabalho com um grupo de mulheres casadas, né, de apoio psicológico para mulheres casadas. E assim, nós trabalhamos o primeiro mês, o amadurecimento pessoal, que é esse olhar para si. Eu preciso olhar para aquilo que é fragilidade dentro de mim. Porque senão eu vou estar sempre culpando o marido, eu vou estar sempre culpando a família ampliada, eu vou estar sempre botando problema nos filhos. Mas calma aí, eu tenho fragilidade. Aí é o que a Gisele comentou do exemplo, da força do exemplo. Eu, às vezes, quero exigir do meu filho uma virtude, um comportamento que, enquanto essência, eu não tenho. Né? Então, assim, eu vou me esforçar para educá-lo, para ele ser um bom menino. Quando dentro de mim eu estou cheia de medos, porque eu não sei se é assim, eu não consigo aquilo, eu não tenho essa virtude, mas eu quero que ele tenha. Então, tudo muda quando eu tenho essa humildade de ver que eu preciso fazer diferente. Eu preciso viver, eu preciso experimentar. Né? A gente está falando aqui de passos, né? Pequenos passos em família pelas virtudes, que comece em mim, precisa começar em mim. E aí eu não vou falar nada para transmitir para o meu filho, para educar, porque a minha vida fala por mim. Né? Então, teve uma caixinha que perguntou sobre a experiência com Deus, né? Tenho medo da criança se perder, como é que vai ser? Então, assim, como eu vivo a minha experiência com Deus? Né? Então,
é uma experiência mais superficial, é uma experiência mais periférica, ou as crianças veem em mim, né, por exemplo, a maneira como eu me porto na Santa Missa, a maneira como eu me coloco dentro de casa para as orações. Então não é um terço lá relaxado, quase dormindo no sofá e parece que não tem valor. Então a força do exemplo, que é o que eu vivo, ele grita, né? Ele dá testemunha. E se eu já sou a referência, o farol dos meus filhos, é olhando nessa base que eu trago, nessa experiência que eu vivo, sem precisar falar, sem precisar cobrar, que eles também se colocam aí de uma maneira diferente nas suas relações, né? Com o próprio medo, na sua relação com Deus, na educação, e assim vai. Olha, eu quero ver se tá por aqui ainda, porque estava comentando uma mãe que é minha inspiração. Estava por aqui, que é a Gisele. Não sei se ela ainda tá por aí, Gi. Se você pudesse, eu gostaria que você entrasse um pouquinho para compartilhar com a gente também, porque essa sim me ensina, né? Bom, a Gi, eu acho que ela já tinha uma formação fenomenal, né? Eu fiz uma live conversando com ela sobre ainda antes de casar, né? Como foi a experiência. Mas se a gente cresce à medida de cada filho que tem, imagina ela, né? Com 12, ou seja, ela já está assim em outra morada, né? Muito mais profunda. Cisele é querido Eu não sei se, demais. eu não sei se ela tá por aqui ainda, acho que ela já saiu. Ah, tá aqui, Gi. Entra, Gi, vou te colocar. Vamos ver aqui. Ah, que bacana. Vai ser um prazer. Muito bom. Te convidei, Gi. Estamos aguardando. Eu fiz uma live também com a Gisele sobre abertura à vida, né? E exatamente é realmente quebrar esses medos, né? E o quanto que isso tem um valor incrível para todos nós. Não precisa se maquiar, não, Gi. Vai do jeito que tá, viu? Enquanto a Gisele está entrando, a Gi também aqui do Virtude para Famílias, ela comentava que eu estou gestante, né? Da Maria Lumena, da Quinta. E eu tive a graça de ter tido 3 cesáreas e um VBAC 3, o parto normal, e agora tentando outro parto normal. E eu diria assim, tem medos, é verdade, porque nós somos falhas e os medos são muitos, mas aquilo que me coloca diante dos riscos e benefícios faz com que eu continue caminhando, né? E se lá no final não for isso, tudo bem, porque a Socorro! graça continua passando e tá Cadê eu? valendo. Aqui! E o Gente, eu tô dando importante lambenta. é seguirmos, né? Meu Deus, gente, eu não Entrou? tenho juízo. Rafa, Vanessa, cadê a Vanessa? Oi, tudo bem? Tô terminando de servir comida para as crianças. Falei, gente, não posso perder uma live dessa, não. Olha o sebo que tá a minha câmera, meu pai. Deixa eu tentar passar um pano aqui. Ai, Jesus amado. Gi, Gente, vocês estão falando de medo. você, Aparece tanto. você é a maior autoridade para falar disso. Deus do Acho que é a céu. rainha da coragem. Oh, meu pai do céu. Eu sempre falo para seguidoras que comentam sobre esse negócio do medo, que medo não tem cura, mas tem tratamento, né? É um negócio desse estilo. Porque a gente fica muito focada no medo, né? A gente coloca o medo e aí você se abraça aquele medo e não larga mais, né? Então, ok, eu tenho medo, ok, eu tenho frustração, ok, eu tenho cansaço. Então, essas coisas elas estão circulando na nossa realidade, né? Essa semana mesmo eu tô com muita dificuldade aqui em casa, com muitas coisas, sabe? E eu fiquei olhando e falei assim, olha, que coisa maravilhosa poder experimentar tudo isso e me conhecer. Porque, Rafa, meninas, a gente não aprende a se conhecer na escola.
Na escola não tem um conteúdo que te ensina a lidar com medo, a lidar com a você nem sabe o que é ansiedade. Você sabe quando você vai descobrir o que é ansiedade, Rafa? A hora que você pega ansiedade. Peguei ansiedade. Aí eu vou descobrir, aí eu vou aprofundar. E esse momento terapêutico que vocês estão oferecendo aqui, que a Vanessa falou, a gente só vai acessar e aderir a hora que a gente já está ruim das pernas. Então, não é uma coisa natural uma pessoa pensar no amadurecimento através do autoconhecimento, né? Não, peraí, eu sou uma pessoa medrosa, eu sou uma pessoa insegura, eu sou uma pessoa que julga. E eu não estou nem falando de virtude, sabe? Não estou nem falando assim de se conhecer à luz da palavra de Deus, mas se conhecer à luz da condição humana, né? Os seres humanos, eles têm essa condição, né? Vocês falaram do medo. Todo mundo tem medo, né? A criança tem medo do negócio embaixo da cama, tem medo de ir no banheiro sozinha, e às vezes você tem que ir lá e ficar assistindo a criatura fazer cocô. Por quê, mãe, eu tenho medo. Não sei se as crianças de vocês passam por umas fases assim, né? E aí, exatamente hoje eu pensei sobre isso, por isso que eu entrei na live. Como que eu posso ajudar os meus filhos no conhecimento humano sobre si? E é lógico, né, que as virtudes, é lógico que a transmissão da fé, que a evangelização, elas vão favorecer. Mas você falar, né, eu estava conversando com os meus mais velhos de 10 e 12 anos, 11 e 12 anos, que eles falam alguma situação da escola, eu dizendo, olha, isso é normal. As pessoas passam por isso. Ah, mãe, eu não consigo conversar, estabelecer uma conversa. Ô, Vanessa, tudo bem? Agora tô te ouvindo e vendo. Você Tá viu? ótimo. E aí eu estava conversando com eles sobre isso. Porque a gente eleva essa questão das virtudes só para pessoas que são feitas da costela de Adão, né? Feito de um material bem chique. Né? O povão comum não pode ter autoconhecimento, autocontrole, autodomínio. E eu estou nesse momento vivenciando uma experiência com um grupo de emagrecimento. Então, quer dizer, quando que eu vou pensar no autocontrole em relação à comida? A hora que a comida começou a me fazer mal. A hora que eu estou com os exames alterados, excesso de peso, né? Então, quando que eu vou me preocupar comigo nessa questão de formação psicológica? Vamos pensar assim, né? De formação psicológica. Quando o psicológico já está agravado. E a Vanessa sabe disso, né, Vanessa? Quando a pessoa chega ali no teu consultório, é porque a coisa já está feia. Então, ninguém se ocupa de estudar, de aprofundar. Tranquilo, né? Olha, eu não estou passando por uma situação de medo, de ansiedade, mas eu vou pensar sobre isso. Né? Porque a hora que chegar o medo e a ansiedade, eu preciso ter algum recurso interior para lidar com isso. Né? Porque a pergunta que sempre na caixinha, Rafa, vocês pode reparar isso. Assim, a pessoa coloca o drama e fala assim, como lidar, né? Porque a gente não sabe como lidar. Hoje, por exemplo, filhos brigando, como lidar? Enfim, diversas situações, como lidar? Pornografia no celular do marido, como lidar? Entende? Então, tudo isso a gente só vai acessar na hora do desespero. E desesperada, a gente só consegue se afogar, vamos dizer assim, né? Ninguém consegue raciocinar e nadar, né? E a gente perdeu também uma coisa, que hoje eu pensei sobre isso, que é a referência do comportamento humano, não só dos adultos, né? Mas também das crianças. Então, por exemplo, as crianças que convivem e brigam, como a gente terceirizou, né, Rafa? Eu sou uma geração que fui criada na escola, então a minha mãe trabalhou fora. Então, eu lembro na infância de brigar, eu e os meus irmãos brigarem. Mas como a minha mãe não estava em casa, ela estava trabalhando, pode ser que ela não tenha tido uma experiência válida sobre briga entre irmãos. Aí chegava final de semana, ela ficava muito brava quando tinha um arranca-rabo. Chegava à noite, ela ficava muito brava, castigava todo mundo. Mas por quê? Porque perdeu esse referencial da convivência das crianças. A minha criança de 3 anos está batendo na de 2. Sim,
Se você deixar uma criança de 3 com a de 2, e a de 3 e a de 2 pegar uma bola, a de 3 ela vai predar, né? Não necessariamente, né? Depende também da criança, tem criança que é mais tranquila, mas não dá para fazer um cavalo de batalha. E aí eu respondi assim: seja benevolente com a realidade, né? Onde eu tenho 12 crianças aqui, e para onde que eu vou olhar e vou ver como é que eu lido com 12 crianças? Para onde que eu vou olhar? A gente não tem mais imaginário, né? O professor Olavo chama de imaginário. Sei. Para onde que eu vou olhar? Eu não convivi com a minha avó na criação dos filhos. A minha mãe foi essa geração rompida com o lar, né? E aí, para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para a minha família, vou olhar para os meus filhos, eu vou olhar para o que eu tenho na mão, né? E não vou me desesperar. As crianças brigam, uma criança de 1 ano morde o pezinho de um recém-nascido. Isso não é normal, mas é comum. É comum. E a gente não precisa ser, olha, os meus filhos não se amam, eles se odeiam, que péssima mãe que eu sou, né? Eu não passo, né? Então, a gente vê tudo isso, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que fala assim: ai, meus brigam demais. Eles são insuportáveis. Eu não era assim. Só que ela vem de uma família de 4 irmãs. Assim, uma personalidade, um temperamento extremamente tranquilo. Então, ela tem 3 meninos e ela quer comparar ela tem 50 anos, entende? Então, isso aí também não funciona, né? Isso aí também não rola, né? Ela falava: olha, quando a gente quebrava um copo em casa, a gente levava uma surra. Então, como é que essa criança vai se comportar? Né? Como é que você vai... É lógico que você não vai voar em cima do seu irmão, porque se você quebra um copo e apanha, imagina se você der uma briga, se você der uma birra, né? Então, assim, tudo precisa olhar para isso que a Rafa falou no início, que eu acho fantástico. Olha para a realidade. A verdade está ali, né? Você olha para uma foto de um elefante, não é o elefante. Tem verdade naquela foto, mas quando você quiser conhecer a verdade, você tem que ir lá e tocar no elefante, né? E saber que aquele material que ele é feito, enfim, né? A temperatura, a textura, né? Então, e a melhor forma de entender uma família é estando na família. A única forma, eu acho que nem é a melhor, é a única. Você pode ler quantos livros for, não tem para onde correr. A hora que você né, bota um na frente do outro, é onde acontece o aprendizado. Hoje eu recebi uma pergunta na caixinha ontem. Onde eu posso aprender sobre sexo? Eu estou noiva. E eu respondi assim: no leito conjugal, no altar conjugal. É ali que você vai aprender com o teu marido. E aí, com ele você vai aprender vamos falar nessa linguagem mais mundana, a ter satisfação e a satisfazer, né? Não é, sei lá, não é. Você vai olhar para esse homem e vocês vão aos poucos se ajustando e vão, né? Então, não adianta só querer. A Rafa falou de receita pronta e eu amo. Gente, isso é verdade. Não é conversa que eu vou dormir. Que livro que eu posso ler para mim entender sobre determinado tema? Leia a entender sobre puerpério. Que livro que eu posso ler? O livro do puerpério, o seu puerpério, a hora que o seu neném nascer. Aí você vai entender, aí você vai saber do que se trata. É lógico, né? Eu não desprezo o estudo, mas não fica iludida achando que você vai só olhar para aquilo e parece que não casa, né? Você olha o desenvolvimento da criança, com determinada idade ela tem que estar falando não sei quantas palavras, com determinada idade ela tem que estar dando não sei quantos passinhos. Você olha, isso ajuda demais. Mas e a tua criança? Né? É a tua criança que com 4 anos ainda está fazendo cocô na calça, sabe? Você não conseguiu desfraldar o cocô. Mas não. É uma coisa da tua criança que você vai olhar e vai entender. Eu falo que eu passei aqui o desfraude noturno do xixi, mas a minha criança ficou quase 4 anos, 3 anos e pouco. E depois, como é que melhorou? Eu olhando e atendendo ela
como, né, olhando para, né, olhei, perguntei para psicóloga, é normal? Ela falou, é normal, até 5 anos, sabe? Você, esse ajuste no desfraude, você não precisa se desesperar, né? E eu fui com paciência, porque isso daí também me educa, né? Isso aí também me educa, né? Uma criança que faz cocô e daí você tá apurada, e aí você tem que limpar a criança, limpar aquela cueca, aquela roupa. Isso causa é um chamado à paciência. Porque a paciência, ela não é uma estrela, né? Que cai na nossa cabeça. Ela Gisele, sim, minha xará. Você foi falando que eu queria fazer uma troca com você. Eu estava vendo você falar, né, você viver a situação, né? Mas a gente foi afastada, a nossa geração foi afastada da nossa própria essência, né? Por que quando você está no nascimento do seu filho, você descobre o que é ter um recém-nascido? Porque estava na sua essência cuidar desse recém-nascido. Nós fomos afastados dessa essência, né? A questão mesmo das virtudes, né? Quando nós somos batizados, as virtudes são infundidas. A gente tem né, a virtude da fé, da esperança, da caridade que são fundidas na gente, né? E aí a gente só faz resplandecer isso conforme a gente busca. Né? A Bíblia fala que o povo peca por falta de conhecimento também. Né? A gente tem que buscar o conhecimento, mas Deus é tão misericordioso que colocou para a gente, enquanto essência, né? Muita coisa que a gente só vai deixar aquilo aflorar, vai trabalhar. Quando a gente está na relação com o outro, a gente vai aprendendo, né? Então, assim, a gente volta à questão da confiança, né? Você venceu o medo através da confiança, confia, né? Tá ali na sua essência, vamos buscar, são pequenos passos, mas está ali na sua essência. E é algo prático mesmo, é do dia a dia, não é nada extraordinário. É muito que a gente tenta viver ali na questão das virtudes, né? Hoje, assim, aos poucos você vai vendo, né? Às vezes você está lá lavando uma louça, é ali no ordinário, está ali a sua vida de oração, ó. Hoje eu não consegui rezar o texto, já estou tarde da noite terminando essa louça aqui. Entrega essa louça, né? Ali tem virtudes naquele momento, naquela entrega. Mas a gente deixou de confiar na nossa essência, a gente acha que tem que encontrar, né, num perfil perfeito, onde a gente vai seguir aquele espaço, vai fazer o mesmo somatório, não é matemática, né? Não é matemática, as virtudes você não vai encontrar um resultado perfeito, né? Então é justamente isso, assim. Olha, hoje, na verdade, assim, a gente está vivendo uma experiência aqui maravilhosa, porque é isso, é troca. Quando você vê alguém passando, né, alguma informação, não é para você copiar exatamente, é para você trazer para a sua realidade. sim. E isso foi fenomenal, essa troca, né, que nós estamos fazendo aqui. Mas você tem que acreditar que existe uma essência feminina que vai te guiar, o homem tem a essência dele, que vai guiar, que vai saber fazer. Né? É uma potência, né? Uma coisa que está ali dentro. E a doutora Elisiane, uma psicóloga que eu gosto bastante, ela fala isso. Ela fala que o amor e a capacidade de amar, ela fica como que trancada dentro de você. E você tem uma chave que está perdida também ali dentro de você. Você precisa procurar para abrir esse amor, essa capacidade de amar, de impactar na vida do outro, né? Do filho, do marido, né? E isso eu levo muito pro meu dia, né? Eu chego e aí se eu quero fazer alguma coisa pela minha família, eu quero que seja com impacto, sabe? Eu quero que as minhas crianças se lembrem daquilo. Então eu procuro botar toda a minha força. E é lógico, tem horas que não vai, é horas que a gente fica absolutamente limitada, né? Absolutamente limitada, assim. Quando acaba a esperança e a gente experimenta tudo que todo mundo experimenta. Porque a nossa humanidade era uma coisa bonita.
porque a gente não é igual, mas tem coisas que a gente consegue aplicar de uma maneira geral, né? Esse medo, essa frustração, o cansaço, a impaciência, tudo isso a gente encontra em comum com outras mães, né? Então, aí é nisso que a gente consegue emular uma coisa com a outra. Aí você pega uma mãe que te dá uma dica de paciência, e você tenta ver aquilo te serve de alguma maneira, e você já enriquece aquilo. Eu peguei uma dica da Narla, que eu gosto muito, me ajuda bastante quando eu tô nos picos, assim, muito desestabilizada, né? E ela fala assim, quando você tá muito impaciente com as suas crianças, é muito difícil você falar com todas, né? Assim, você ser paciente com todo mundo. Aí você escolhe uma só naquele dia, e você trata a Pondelô, com aquela maior paciência, uma só, né? E aí, tudo que aquela criança fizer, tudo que se referir a tudo que acontecer, você age com toda a paciência do mundo. Nem que você desanda um pouquinho com os outros, né? Às vezes essa criança pode ser o marido. Tô brincando, nunca pode ser, né? Mas pode ser o marido também, o escolhido. O marido vai amar. E aí, no final do dia, você descobre essa potência de se esforçar, de fazer força, de querer, às vezes, dar uma bronca. Eu tenho uma de 3 anos que ela é sempre a escolhida. Ela é aquela criança assim, que quebra um copo, derrama não sei o quê, rabisca as paredes. Aquela criança assim, você descuidou, ela tá fazendo arte, né? E aí, isso me causa muita irritação, sabe? Eu tô lá no meio do serviço e quebra um copo, quebra um prato. E isso acontece até com uma certa frequência, sabe? Semanalmente isso acontece aqui em casa. E aí eu busco dentro de mim com esforço. Mas não é aquele esforço assim, aquela cara feia, e você, ai, senta lá no sofá, senão eu vou te macetar. Não. Você respira e fala, quebrou o copo, mas acontece. Comigo também acontece, eu já quebrei. Lembra aquele dia que não sei o quê? E a Nina Viana também fala uma coisa interessante aqui. Você faz um exercício com a tua imaginação e já se adianta como é que você vai agir, né? Quando a Carmen quebrar um copo, eu vou dizer para ela assim, olha, fica calma, vamos proteger todo mundo aqui para ninguém se machucar. Eu me imagino nisso. E aí eu vi na certificação do Ítalo Marcilli, ele colocou um negócio de teatro, de dramaturgia lá no meio. Mas eu não sei por que foi. Mas eu fiquei pensando, por que será que esse homem colocou um negócio desse? Porque tem hora que a gente precisa agir sobre a realidade como se fosse uma cena, como se fosse não de fingir, no sentido, um papel teatral, não, mas do protagonista, não sei o quê. Eu fiquei pensando nisso, isso aqui é a cabeça oca velha. Então, tem hora que você precisa respirar fundo e colocar aquela persona que você quer ser, que você precisa, né? Nem que quer, que precisa. Né? Como reagir diante do marido que está lá sentado e você no maior apuro e não é capaz de levantar a bunda e te ajudar a servir a comida para as crianças? Você respira fundo, né? E dá aquele sorriso e você vai dizer, me dá uma mão com as crianças, né? Você pode me dar uma mão aqui? Apurado, não sei o que, ajuda a esfriar a comida aqui pros bebês, mas você quer matar, sabe? Quer pegar a comida quente e jogar na cabeça. Eu tô exagerando. Não tô mentindo, tô exagerando. Porque é assim, pô. E esse esforço consiste nisso, de você. O Padre Léo fala, né? Que como que é? O cristão age e o pagão reage, né? Então, uma reação, né? Aquela forma reativa, estou nervosa, estou irritada, e você age numa atitude que seja equivalente para a resposta que você deseja alcançar, né? E é algo que eu vejo que não é possível sem você ter a situação, né? Não é possível você ter paciência com o marido sem você ter uma circunstância onde você tem que se forçar a agir, né? Com paciência, com benevolência, com amor. É aquele amar da intenção, né? A intenção de amar. Eu tenho a intenção de amar, né? E eu fui entender o que é o amor, gente, esses dias atrás.
Esses dias atrás, que eu fui ver, falei, gente, essas coisas tudo é amor. Cuidar das crianças, gestar, isso é amor. Mas não é esse amor que eu achava que você tinha que estar assim, é, é, envolvida, Não é sentimento, né? empolgada, motivada. Aí eu fui entendendo, sabe? Falei, isso aqui é amor, né? Você levantar, socorrer o neném, né? Aí, quando você descobre que você pode amar dessa maneira imperfeita, às vezes com um pouco de má vontade, com um pouco de esforço, isso te faz crescer, né? Você vai saindo de si mesmo. E a gente busca fora, né? Mas tá dentro. O Santo Agostinho já falava, né? Perfeito, Olha, gente. gente, Eu adorei. Eu adoro. Eu não gosto de coisa muito mirabolante, sabe? Às vezes você escuta uma live muito assim. Ai, você fala, não, isso daí é inalcançável. E aí, quando você toca em pontos assim, bem básicos, sabe? Bem básicos. Gente, a gente tem que lembrar, às vezes, para essa mãe que está aqui na live hoje, não se preocupe com a vida da Rafa. Não se preocupe com a vida da Gisele, da Vanessa, da Gisele. Por quê? Porque o seu chamado, o chamado que Deus faz é para você. Vamos dizer assim, a prestação de contas, quem vai fazer é você. Então, você precisa realmente estar fincada né? Você tem que estar tomando conta realmente da sua situação, né? Para você prestar conta, né? Depois, olha, e Deus vai pedir conta não dos meus 12 filhos para você, vai pedir do seu 1, do seu 5, do seu 4. Então, isso é muito importante. E eu também, às vezes, caio nisso, né? Eu vejo, por exemplo, né, eu estava falando da questão do sobrepeso, né? Eu vejo a mulherada emagrecendo, essas mães magrinhas, que tem 5 filhos, que parece a princesa da Inglaterra. Ai, meu pai. Eu falo, gente, mas o que eu tenho, né? O que eu tenho que essas, meu Deus, que elas têm que eu não tenho? Mas eu posso correr atrás, né? Às vezes eu fico chateada, né? Mas às vezes eu falo, não, eu vou fazer o que me cabe, né? Eu vou diminuir aqui as coisas que eu dou conta, né? E vou combater né? Nas batalhas que eu tenho as armas, enfim, né? E vou mudando de estratégia. E é interessante isso, porque é uma batalha, né? E tem dias que a gente perde a batalha, né? E a gente, no outro dia, muda de estratégia. Né? Isso eu tenho visto, né? Ah, vamos fazer low carb, ok. Low carb é ótima, mas aí eu comi pipoca. Então, não, vamos fazer outra estratégia, que daí lascou e eu tenho dificuldade para ficar sem o carboidrato, enfim, né? Eu colocando assim um pouco essa situação que eu tenho vivido. E eu sempre procuro tirar uma essência espiritual de tudo que me aparece, né? Do meu sobrepeso, dessa caminhada. Eu olho assim e falo assim, olha, o que Deus está me falando com isso? Porque o que está faltando para mim emagrecer também está faltando em outras áreas da minha vida. Meu marido, né, a questão do autocontrole com as crianças, o autodomínio, a persistência, a diligência, essas coisas. Então, quando a gente está diante de uma situação que parece que ela é isolada, não, igual a Vanessa falou, né? Meu único problema é a minha criança que não desfralda. Então, a tua criança que não desfralda, ela está te falando sobre algo que está faltando para você em todas as áreas da sua vida. Então, essa impaciência, essa angústia, porque a criança de todo mundo já desfraldou. Né? O que vão pensar de mim? O que vão pensar da minha criança? Então, pode estar ligado, pode não, está ligado a coisas que Deus quer falar sobre você em outras áreas também, né? Um chamado à conversão. Olha, se converta do teu orgulho, né? Deus está te mandando essa humilhação, porque a gente fala, não parece pesado, né? Mas é uma humilhação. Você está lá na casa da tua sogra, sei lá, a tua cunhada, e a tua criança de 3, 4 anos ainda não desfraldou. Nossa! Né? Não vai no banheiro ainda? Desse tamanho, sabe? Vocês sabem que é assim, ou não é? Né? E outro dia até fiz uma live falando dessa questão dos comentários, porque o comentário que você ouve negativo e ruim, ele está sempre em vista de uma resposta sua
para Deus. Os seus parentes metendo na boca porque você está grávida de novo, que irresponsabilidade, seu marido está desempregado, está tendo que pegar dinheiro da sogra. E aí você escuta tudo isso e você pensa assim, Senhor, eu também penso dessa forma. Só que eu estou tentando fortalecer a minha convicção para sair desse pensamento. Por isso que isso me destrói tanto, né? E para cada fase da vida, esses comentários que a gente ouve em relação em relação ao nosso modo de vida, eles têm três, eu classifiquei de 3 formas. Primeiro, a curiosidade. Nossa, né, como é possível viver assim, etc, etc, deixar o trabalho que você ganhava tempo para ficar em casa, né? Curiosidade, mera curiosidade, só para organizar o catálogo de fofoca. E depois tem o que é realmente honesto, que a pessoa olha e fala, gente, Deus está me chamando a isso também. Mas como que isso é possível? E a pessoa se aproxima de você com essa intenção honesta, de ser iluminada, vamos dizer assim. E o terceiro é o perverso. Esse vem direto do Satanás, vem do demônio, para te ferir na sua esperança, sabe? Então, assim, é aquela coisa que te destrói, mas não destrói o orgulho, sabe? Que você passa um pouquinho de vergonha, não, mas que te separa do amor de Deus. Né? Às vezes um médico que diz, olha, você vai morrer, os teus filhos vão ficar aí jogados, o teu marido não vai arrumar outra. Eu já vi pessoas falando, já vi médico falando isso, gente. É horrível, né? É horrível, mas eu já ouvi. Então, essa coisa que destrói, né? E aí, esses perversos, malignos, você não tem remédio, tem que correr, tem que sair do meio. Porque isso só quem pode responder ao maligno é a Virgem Maria, né? E a gente não tem poder nenhum, a gente só corre, né? E você vê que às vezes parece uma coisa que você não sabe, às vezes a tua sogra te fala uma coisa absolutamente destrutiva. Olha, eu vi uma moça falando outro dia que a sogra disse, olha como que você tá gorda, como que você tá obesa. A sogra falando pra nós. Daqui a pouco o fulano vai arrumar outra e você fica aí só arrumando filho, arrumando bucho, um negócio assim. E aí, claro, a pessoa ficou arrasada, né? E aí você vê, eu disse assim, olha, da onde que vem esse comentário? Do maligno, para te separar do amor de Deus, para te separar do amor do teu esposo. Né? Então, assim, foge, sai do meio. Né? Não fica peitando e tentando, né? E em geral, é isso. Meu Deus, eu tenho que pegar um carregador, que a minha bateria tá falando aqui, ó. Tá fraca. Meu Deus, eu cheguei bagunçando a live de vocês. Ave Maria! Mas é que eu tava realmente contente e agradecida por essa conversa. Olha, mas é porque quando eu vi que você estava comentando ali, né, não sei se todo mundo pegou o motivo dessa live, né? A gente está fazendo essa live que é o começo de uma série de lives que a gente vai apresentar um projeto, né, que o Pequeno Passos em Família está fazendo sobre como o exemplo da família Martin, como eles trabalhavam as virtudes em família, para que as nossas famílias possam seguir os mesmos passos, né? E aí eu pensei assim, não, a gente tá aqui, ela tá comentando, ela tá falando, peraí, né? Ela ganhou de Santa Zélia. Ah, não! Ela tem que falar, gente. Aí você entra e você fala que você para e olha para sua filha que quebra o prato toda semana. Você para e olha para sua filha. Você para e olha para sua filha. Então, pensa, né? Você quer exemplo maior que quem tem 12 filhos para e olha para sua filha, Rafa, né? Então, sim. Claro que eu escutei essa semana sobre Santa Zélia e São Martinho, eu essa semana um negócio que eu acho que foi, não sei se foi no seu perfil, que falou assim, olha, Santa Teresinha, Santa Zélia e São Martinho não eram santos, porque eles foram na verdade, era o contrário, né? Isso que a Vanessa falou, de dar o exemplo. Então, eles foram canonizados porque a filha deles era santa. Não, a filha foi canonizada porque eles eram santos, né? Então, é uma coisa que realmente é um chamado a gente ser primeiro, né? Exatamente. Mas olha, brigadão, viu, pela tua participação super especial aqui.
A gente, então, né, a gente vai dar seguimento nas nossas lives. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o projeto, se vocês quiserem conhecer mais sobre essa série de lives, vocês clicam aqui em cima que vai aparecer o perfil. É o perfil Virtudes em Família, que é o perfil desse projeto, tá? Nós somos 5, 6 famílias, agora eu já tô meio perdida nos números, nessa hora minha cabeça não funciona mais, mas assim, nós somos ali várias mães que estamos reunidas preparando esse material, né, divulgando, e a gente vai compartilhar ali no perfil. Já começamos, né, Gi? Já começamos a compartilhar lá. Então, Vão a ser gente 4 grandes segredos educativos de Santa Zélia e São Luís. Pronto, então a gente quer deixar para Perfeito. vocês o convite, né? Para participar. Eu vou encerrando por aqui, gente, porque já deu 1h14 de live. Eu não sei quanto tempo o Instagram derruba a gente. E eu não quero encerrar sem dar boa noite, sem, né, agradecer muito vocês. Né? Vanessa, muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado pelo conteúdo super rico que você trouxe pra gente, né? E Gi, desculpa te cortar aí na tua rotina da noite, mas obrigada pela generosidade de entrar aqui com a gente e compartilhar. Eu que agradeço, Rafa. Uma delícia estar aqui junto com a Gisele, com as Giseles, com você. Muito, muito bom, gente. Foi ótimo. A Gisele traz a realidade, aquilo que às vezes a gente tenta colocar, né, com palavras, e ela é vida real. Muito bom. A Gisele, inclusive, falou agora no finalzinho, assim, me chamou a atenção dessas palavras, Gisele, que a gente tanto ouve negativas, né? E uma das coisas que eu falo para os pacientes é o seguinte: antes de entrar na ferida ou na dor dessas palavras que de nada nos elevam, tenta imaginar se a pessoa não está falando dela mesma, né? De uma ferida que é dela e está projetando em você. E aí, muitas vezes, a gente se afunda na dor, na mágoa, na tristeza, né? Você falou, é coisa do inimigo. E quando, na verdade, eu paro e penso, calma aí, ela não está falando de mim, porque eu sei quem eu sou. Ela pode estar falando de uma ferida dela e está projetando em cima de mim. Né? Então, seja sogra, seja amiga, seja comentários porque você está grávida de novo, porque como que você dá conta de 12? E é isso, né? Vamos seguindo. E olha, uma alegria estar aqui com vocês. Foi muito bom, agradeço mais uma vez o convite. Boa noite, Gi. Obrigada, viu? Boa noite, obrigada. E aqui é Gi, obrigada pelo trabalho, pela companhia. A gente se vê nas próximas lives. Até. Até, gente. Boa noite.